A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o terceiro domingo da Quaresma, na alegria que esse tempo santo nos propõe, de encontros com Jesus, em tantos lugares e tempos e situações de nossas vidas que trazem Deus para perto de nós e nos colocam em contato direto com Ele, para que da sua graça, sua luz, sua paz, sua bênção, sua água viva, nós tenhamos a vida que o mundo tão seco, ressequido, necessita. Nossas vidas às vezes estão com sede. Sede de Deus, sede do Evangelho, sede da verdade, sede da graça, sede do perdão. Tantas sedes as nossas. Sede também de direitos para morar, para ter um lugar decente para viver. O conforto de uma casa digna do humano amado, humano filho, humano divino, que é Deus no meio de nós, mas também daquela casa que é a nossa comunidade, o templo, a catedral, a paróquia, o santuário, a igreja onde nos congregamos, os templos nossos mesmos, que somos o corpo místico de Cristo e Cristo no nosso corpo. Enfim, este mundo que é a casa de Deus para a missão e a oikomene, onde cabem todos, aberta e disposta a receber, sem xenofobia e sem discriminação, a todos, deixando de fora ninguém. Deus nos abençoe para que à beira do poço onde Jesus senta como um mestre e nos ensina e nos abre seu coração e toma conta de nossa vida, nos faz missionários, nos empurre agora para a missão que nesta semana nos projeta para o terceiro passo do caminho quaresmal. Vamos rumo à Páscoa. Que Deus nos abençoe com a graça de uma quaresma muito frutuosa e feliz. Boa quaresma para você e para todos os seus. Hoje, no ato penitencial da missa, vamos usar a água abençoada e aspergida sobre o nosso povo, enquanto cantaremos, e depois o próprio Padre dará a absolvição com a fórmula normal, para que depois toda a comunidade invoque Kyrie eleison, Christe eleison. Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos irrigue com a água viva que brota do lado aberto do seu Redentor na cruz. Encha nossa vida de graça, de sentido e de luz. Com a igreja toda hoje nós rezaremos dizendo: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo tem na primeira leitura o texto do livro do Êxodo, no capítulo 17, versículos de 3 a 7. O salmo responsorial será o salmo 94, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A segunda leitura será da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 2 e de 5 a 8, e o Evangelho será o de São João, no capítulo 4, versículos de 5 a 42. Bom domingo para todos. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam?
o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. A cena é já conhecida. A cena do deserto, no caminho que vai do Egito rumo à terra prometida. Tudo é árido, tudo é prova, o tempo demora, são 40 anos, portanto uma quaresma de anos no deserto, e o povo se impacienta porque nem chega na terra prometida e experimenta a atrocidade das intempéries. Falta tudo. Tudo aquilo que foi trazido já está minguando. E o pior, no caminho não tem água. A situação mesma do fato reclama uma leitura que vai além do fato. Portanto, os fatos bíblicos relatados nos textos têm uma dupla face, têm um interface teológico que precisa ser feito, do contrário, vamos ficar apenas numa das faces do texto. Esta face externa, tépida, é aquela que relata o drama da sede, da impaciência do povo e da sua murmuração, que fará com que o próprio Moisés nomeie aqueles lugares de Massa e Meriba, onde o povo se pergunta: cadê Deus? Deus está ou não está no meio de nós? Este Deus, Moisés, que você tanto fala, cadê? Por que fez você nos trazer para cá para morrer de fome e de sede no meio desta sequidão toda? Cadê este Deus? Este é o drama. Mas a outra face, portanto, interfacear estes textos é necessário, está como que dizendo: a comunidade, para ter fé, precisará passar por uma prova para sentir sede da graça de Deus. Não só uma sede do corpo, não só uma sede que dá vida à vida da gente, a vida biológica, mas uma sede da graça. Esta água que vai jorrar do Horebe, ferido, batido com a vara de Moisés, que ele bateu também nas águas do Nilo, para levantar de lá as pragas contra o Egito, será uma água purificadora. Esta água aponta para outras águas, a água do poço de Jacó, a água da piscina de Betesda, a água do próprio Jordão, do batismo do povo que esperava pelo Messias e que batizou o próprio Messias, a água, por fim, que escorre do corpo do Senhor atravessado pela lança, de onde brotou o sacramento do batismo da igreja. E esta água está acompanhada de um sangue. As últimas gotas de sangue do Redentor fazem brotar do seu lado aberto, do novo Adão que dorme, a nova Eva que é a igreja. Portanto, aquele sangue é sacramento da Eucaristia. A igreja nasce do lado do seu Senhor, do seu amado esposo. Esta igreja nasce da sede. Tenho sede. Do jeito que o povo diz que vai morrer de sede, Jesus, perto da sua morte, sente esta sede. Sede de almas, sede de povo, sede de comunhão, sede de salvação. Ele tem sede da humanidade. Tem sede de justiça, sede da vida digna, da vida boa, da vida sem males, da terra sem males. Jesus tem sede de um mundo segundo Deus, Pai, e não segundo os poderosos deste mundo. Jesus tem sede de shalom, de paz, e é esta sede do deserto que evoca tudo isso,
Hoje a humanidade passa ou voltou a viver num deserto terrível. As guerras que estamos assistindo pela televisão, guerras de uma precisão cruel, mortal, que deixa marcas terríveis, milhares de vítimas, vidas ceifadas, choro, lágrima, tristeza. Como se não bastasse o que aconteceu em Gaza, as atrocidades continuam. Com 2 ou 3 grandalhões que se pensam imortais e que estão com os dias contados, e que não vai ficar sequer a memória, porque toda a humanidade fará questão de esquecer deles, dos seus nomes. Não se esquecerá, porém, de que quem seguir o caminho deles vai destruir a felicidade dos outros. E não pode continuar, não se pode mais dar asas a estas cobras. Nem lá fora do nosso país, nem das daqui de dentro. Que Deus nos abençoe para que nos protejamos destas sedes perversas, mas que tenhamos uma sede sadia, uma sede boa, gostosa, da graça, da vida, da saúde, de todo o bem, de tudo aquilo que faz feliz. Sede de felicidade, sede do infinito, sede escatológica da vida do reino, sede do bem e dos irmãos. A todos, saciedade, água viva, Jesus, o Espírito Santo que corre como um rio de água viva para dentro e para fora de nós. A todos eu desejo o Espírito, a força torrencial da graça carismática do Espírito que nos une, vence todo o mal e nos dá saciedade. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto a pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde
A palavra é Jesus Cristo. Entre uma leitura e a outra na Santa Missa, a Igreja toda responde à temática proposta na primeira leitura com o Salmo responsorial. Neste terceiro domingo da Quaresma, no ano A, temos o Salmo 94, com 3 estrofes e o refrão que é colocado em nossa boca: Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vamos rezá-lo? Primeira estrofe. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Refrão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda estrofe. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Refrão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Terceira estrofe. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Refrão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Este salmo vai para frente com outros textos, outras estrofes, mas é sempre utilizado no chamado invitatório ou o convite para o louvor de Deus no início da liturgia das horas a cada dia em que a Igreja desperta, nós nela despertamos para oferecer ao Senhor o nosso sacrifício de louvor por nós, por todos, pelo meio ambiente, pela natureza criada, emprestando inclusive nossa voz a quem não a tem, quer os seres inanimados como os seres animados, mas também as pessoas que gostariam de rezar e não puderam, para que no louvor da nossa voz todos se encontrem e Deus seja louvado por todos. É o convite de vir para exultar de alegria no Senhor, aclamá-lo como um rochedo que nos salva. Bem que já temos aqui o aceno ao rochedo do Horebe, ferido pela vara, pela mão de Moisés, de onde escorre a água, para todos aqueles que caminham ao seu encontro com louvores e com alegres cantos o celebram. A liturgia rejuvenesce a Igreja e nós, nela, nas nossas celebrações, encontramos a alegria que vem daquele que nos sacia, que nos enche de graça e de sentido com o que diz, mas também com a obra da oferta da vida do seu Filho. Acolhe a nossa oferta, nosso dízimo, nossa escuta, nossa atenção, nosso espírito. Com Jesus, nós também nos entregamos ao Senhor. Entregamos a Ele o nosso espírito, nosso corpo vira templo. Nós somos necessitados da graça que irriga e inunda e, portanto, vivifica. Eis então que o Senhor celebra a sua Eucaristia sobre nossos próprios corpos. Nós somos o poço de Jacó e o Senhor senta à beira deste poço para daí ensinar, evangelizar, mas também tirar de dentro de nós a água viva que a dá aos outros, porque Ele é esta água em nós que jorra para a vida eterna. A graça batismal inundou a vida da gente. Você tem consciência disso? Você se dá conta desta verdade que é ontológica, mas ao mesmo tempo real? Sim, tu tens condições de influenciar positivamente a vida de muita gente, como eu estou fazendo na tua agora.
Eu estou consciente de que tenho a possibilidade, com este simples meio que uso aqui, para fazer evangelizar muita gente. Estou fazendo e o farei sempre com alegria imensa, com a convicção de que o Senhor me chamou para isso, me deu capacidade para fazer isso. Então tu tens esta capacidade, tu tens esta água que brota de dentro de ti, que te foi dada no batismo. Fala. A água que irriga a vida das pessoas pelo teu bom testemunho. Vai, vive. Até mesmo pelo incômodo do teu ensino que por vezes fere, como que abater no rochedo duro, da pedra dura dos corações para sair a água. Fala inoportunamente, insiste, irriga, bate. Nós precisamos daquela violência sadia, daquela violência salutar do reino de Deus. São os violentos que o conquistam. Fala, grita, que o Senhor nos desperte para esta realidade que o salmista hoje nos suscita. E continua o salmista na segunda estrofe: venham para adorar, venham para se prostrar por terra e se ajoelhar diante de Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso pastor e nós somos seu povo, seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. E aqui vem a bela imagem do Salmo 22. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, porque o Senhor me leva a descansar e me sacia com águas tranquilas, com bom pasto e águas repousantes. Que maravilha! Tu estás cansado, vem às águas do Senhor. Tu estás seco, volta a te banhar nas águas curativas do coração de Jesus. Tu estás doente, vem, suplica ao Senhor a tua cura e aguarda, e confia, e toma posse agora do que eu estou te dizendo. Eu tomo posse, Senhor, eu creio na tua graça que me cura por meio da voz deste Padre. Eu acredito, Senhor, eu tomo posse desta graça, que a voz deste Padre agora é a tua voz e que me manda: fica curada, fica curado. Sim, tudo pode acontecer exatamente agora. É hora da palavra que cura, salva, irriga, sacia, que dá vida. O salmista continua convocando então a todos para isso, para experimentar a doçura e o poder da mão condutora de Deus. Mas na terceira estrofe tem um convite à conversão. Tomara, oxalá. Oxalá quer dizer tomara, se o meu povo ouvisse hoje a minha voz. Por favor, não fechem os corações, como em Meriba, como em Massa, naquele deserto, naquele dia em que os pais antigos me provocaram com sua dúvida, com sua incredulidade, mesmo vendo as minhas obras, mesmo vendo que os tirei da casa da escravidão e os levava para a terra prometida da liberdade e da vida plena, da vida digna, decente, autônoma. Não, preferiram e preferiam continuar na escravidão. Que beleza este salmo! Te convido então a tomar na mão, quando puder, o Salmo 94, para que a tua oração comece por lá, por este convite ao louvor e ao mergulho na graça salvadora de Deus. Bom domingo, bom proveito, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Hoje não fez
que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. A esperança não decepciona. Spes non confundit. Esta foi a temática do Ano Santo da Esperança, do Jubileu da Esperança, que o Papa Francisco nos convidou a celebrar no ano 2025, ano também da sua partida cheia de esperança para o paraíso, após 12 anos de rico pontificado na Igreja Católica. O Papa quis nos convocar para acreditar e esperar, para nos entregar ao Senhor com confiança, fazendo da nossa vida algo de grande e de bonito para todos, porque o dom recebido há de ser o dom partilhado naquela sinodalidade que nos coloca a caminho, em saída, para o encontro com os outros, para a partilha do que nós vimos, recebemos, tocamos com mão, do verbo da vida, da revelação divina, da palavra de Deus, da fé e da graça que nos foi comunicada pela nossa família, pela nossa comunidade paroquial, desde cedo em nossas vidas. Nós fomos justificados, nós fomos santificados pela fé e estamos em paz com Deus desde cedo. A graça de Deus nos acompanha, te acompanha.
te acompanha o tempo todo. Não duvide disso. Creia, espere, se entregue e se empenhe. Se converta e se aplique, caprichosamente, obstinadamente, e verá como a graça de Deus vai transformar a tua vida de boa em melhor, de melhor em excelente. Sim, de infrutífera em muito frutuosa. Não te preocupa, a esperança não decepciona. A esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança da glória é Jesus Cristo. Por quê? Porque no dia do nosso batismo, o amor de Deus foi derramado como água viva, como água da graça, como água que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo se derramou dentro de nós. Nós recebemos uma enxurrada da graça divina. Isso é bom, não é? Ultimamente nós temos tido águas que têm vindo de modo tão torrencial em ambientes que não estavam preparados para receber tanta quantidade líquida, que liquefizeram as terras, arrastando águas, pessoas, arrastando árvores, pessoas, casas, deixando atrás um lastro destruidor horrível, mortes, lágrimas, tirando a vida. A infraestrutura humana, governamental, não tem dado conta de preparar o povo para organizar-se e viver com a Mãe Natureza de modo respeitoso e colaborativo. A educação ambiental não chegou a esse ponto ainda e somos analfabetos em defesa e promoção de uma vida amiga da natureza. Por isso, a hostilidade da própria natureza contra quem está na frente, que bagunçou o seu organismo, a sua ordem. Mas a verdade é que nós precisamos da água em medida certa. Aliás, de tudo nós precisamos na medida certa. Os excessos sempre fazem mal, de água ou da falta dela, de comida ou da sua ausência, do ar, do sol, do calor, do frio. Tudo em excesso faz mal, tanto quanto quando tem em excesso ou quando falta e por tempo indeterminado. Mas o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações na medida certa, porque é uma medida de comunhão, de participação, de missão. O Senhor está sempre esperando a nossa parte. Sim, Santo Agostinho disse que o Senhor nos criou sozinho, mas não nos salvará sem a nossa colaboração. Nos salvará conosco, participando de tudo. A propósito disso, como vai tua participação na vida da igreja? Cadê você na catequese? Como docente, ou como discente, ou como pai colaborativo, pai e mãe responsável para o ensino da fé às crianças, adolescentes, jovens e adultos? Cadê você na pastoral familiar? Você que é casado, está namorando, ou é viúvo ou viúva? Cadê você na pastoral do batismo, para ajudar tantos a encontrar com esta fonte de graça e de esperança? Onde você está na pastoral do dízimo, quer na animação missionária ou como dizimista mesmo, ou em ambas as posições? Cadê você na pastoral vocacional? Você tem promovido as vocações à vida religiosa, consagrada à vida presbiteral, diaconal, a entrada no seminário para os rapazes, no convento para as moças, nas novas comunidades para os jovens, a promoção vocacional na família desde cedo? Cadê você na pastoral da criança? Você é líder? Você ajuda as líderes com suas ofertas, até mesmo com o dinheirinho necessário para o deslocamento deles, para tanto bem que eles fazem, que elas fazem? Passam fome, passam sede para chegar às famílias e ajudá-las ao peso da criança, ao dia da celebração da vida. Cadê você? Cadê você na ação do Espírito Santo na igreja atualmente? Cadê você na oração, na tua comunidade de todo domingo? Onde está você? Nosso Senhor está te chamando.
está te justificando na fé. Quando nós éramos pecadores, Cristo já morreu por nós. Agora que o Senhor morreu no tempo marcado por nós, nos resta a devolutiva, nos resta a gratidão, a Eucaristia, o bom agradecimento, o nosso muito obrigado. Cristo morreu por nós. Agora a nossa prova de amor é devolver amor com amor. Amor com amor se paga. A prova que Deus nos amou é que o seu Filho veio morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Qual é a prova de amor que a gente vai devolver a Deus? Vamos dar a vida uns pelos outros? Pela nossa paróquia, pela nossa igreja? Vamos? Está faltando um banco, está faltando uma janela, está faltando você, está faltando sua voz, está faltando sua vida, seu sorriso, está faltando sua dor, está faltando sua intenção. Lá na celebração está faltando um cálice, está faltando um sacrário decente, não é? Está faltando telhas, está faltando areia, está faltando uma série de coisas. Quem sabe está faltando uma capina na frente da igreja com este inverno que cresce mato para todo lado, não é? Está faltando uma limpeza melhor na sacristia, nos armários, um ordenamento melhor das coisas que tem lá, lavar os banheiros, tudo isso, não é? Papel higiênico e colocar as coisas que funcionem para a boa acolhida de alguém que precise de um banheiro. Pensa nisso. Desculpa se falo de coisas mas elas são de casa, elas são nossas. Todo mundo precisa disso. Que Deus te abençoe, te dê a graça de um domingo feliz e te faça transbordar da graça do Espírito que foi derramada no teu coração no dia do teu batismo. Vamos adiante. Que o Senhor nos prepare para o grande batismo pascal da noite santa da sua vigília, que vem por aí, para que celebremos a vitória da graça sobre todo o pecado, a vitória da saciedade sobre toda a sede. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje, A Palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura sua dor, que cura sua dor.
Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão sagrado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor, cura sua dor. O meu amor cura sua dor. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu, que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou:
que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que belo relato! Mas também, como em São João tudo é simbólico, há uma semiótica muito rica, nós temos então um relato que precisa, como na primeira leitura, de um interfaceamento, de uma interface teológica. O relato, todos já o sabem, do capítulo 4 do Evangelho de João, o encontro de Jesus ao meio-dia com esta senhora da Samaria que vem buscar água no poço de Jacó, na cidade de Sicar. Hoje se chama Nablus, esta cidade, e o poço ainda é o mesmo, está lá. É praticamente um poço isolado, no meio de uma situação da cidade bastante única, deserta, um pouco assim, não tem outras fontes por ali. Todo mundo vai buscar água no poço de Jacó, inclusive os que por lá passam em seu turismo. Também tive essa ocasião de fazer isso no ano 2000. Era meio-dia, portanto, o tempo da maturidade. O dia encontra seu pino, sua máxima ao meio-dia. O tempo amadureceu, está na hora agora de todas as nações conhecerem Jesus, inclusive aquelas cujos ancestrais paqueravam, namoravam com outros deuses. Daí a referência aos maridos da mulher, as divindades, ou ainda os reinos. Os reinos. Israel teve um certo namoro e uma subserviência aos egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Eram 5 maridos e agora o que ela tinha, a mulher tinha, não era o dela. Ou seja, esta mulher, ela não é só uma mulher, ela representa um povo, e este povo é o Israel de Deus que agora abraça toda criatura, de cujo poço de água viva lá vem a água que dá vida, que portanto é como se fosse o líquido amniótico da geração dos novos batizados, do útero da igreja. Esta mulher é também representante da própria igreja que agora precisa do seu novo esposo, que é o Filho de Deus, que é Jesus, é o seu novo marido. Israel não pode mais namorar com os Baal, as Astartes, as divindades que lhe enlouqueciam e que lhe encantavam.
Não pode mais namorar com a encantaria dos povos vizinhos. Israel precisa de Jesus Cristo. Precisa da graça, da água que jorra para a vida eterna do povo de Israel mesmo como povo de missão. A igreja que nasce daí também precisa se postar assim, diante da humanidade. Então, podemos enxergar neste evangelho uma espécie de jogral didático, teológico, que é dividido em partes. A primeira parte se refere à água viva. Esta ginga entre esta mulher e este homem que conversam na beira de um poço, ele sentado na beira do poço, ele mesmo é o poço de Jacó já não é mais necessário, o novo poço vai ser Jesus. Ele não tem balde, ele diz que tem sede, mas a sede dele é sede de pessoas, não mais de água. A mulher então diz que ele não tem balde, como é que ele vai tirar a água? Ele diz para ela que ele tem uma água viva, que se ela só conhecesse o dom de Deus, era ela quem lhe pediria de lhe dar esta água viva. Numa contestação que ela fez a Jesus por ela ser mulher samaritana, os judeus não tratam bem os samaritanos, ela mesma já ficou toda bolada por causa desta saudação e deste pedido de Jesus. E aí então que começa o discurso sobre a água viva. Jesus é o poço e a água, ao mesmo tempo que doa o seu Espírito derramado nos nossos corações no dia do nosso batismo, que tem sua visualização na primeira leitura no Monte Horebe e no ferimento da rocha pela vara que Moisés tem à mão e de onde jorra o rochedo de Meriba e de Massa para o povo de Israel. Depois vem aí a segunda parte. Jesus pede para ela que vá chamar o seu marido. Ela diz que não tem marido e ele diz que é verdade, porque estes maridos são os esposos, são os enamoramentos de Israel que se prostituiu. Ela já teve 5, o 6º é o Império Romano, mas ela precisa agora de um marido novo, de um marido que a ame, não que lhe escravize. Este marido é o reino de Deus. Terceira parte do discurso é a respeito da adoração, da religião verdadeira. Quem são os verdadeiros adoradores e qual é o lugar desta adoração que Deus quer? Para ela é no Monte Garizim ou no Ebal, que são os 2 montes que estão na Samaria, onde se deve adorar. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal, qual é o lugar onde Deus quer ser adorado e quem são os verdadeiros adoradores? Ora, Jesus apresenta o Pai como aquele que procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E está à procura destes adoradores. É aí então que a mulher muda de conversa agora para a quarta parte do seu discurso. Partindo então deste lugar que é Jesus, o lugar da adoração do Pai. Jesus é o novo templo e cada batizado é um templo novo de onde jorra a água do Espírito dele. Agora a mulher diz a Jesus que o Messias que virá, que é Jesus, quando vier vai fazer conhecer todas as coisas, vai dar plena sabedoria a Israel, conhecer as coisas de Deus, conhecer a Deus. Este Messias, diz Jesus, sou eu que estou falando contigo. E então ele revela quem ele é Deus. Sou eu quer dizer Yahvé, aquele que é. Esta expressão sou eu, ela é recorrente na literatura do Evangelho de João. Nesse momento então chegam os discípulos que estão meio encabulados ao ver Jesus falando com esta mulher. A mulher deixa seu cântaro e se retira da cena para ir à cidade dizer do homem que ela encontrou. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Portanto, a mulher faz um anúncio. Esta é a quinta parte do texto didático, catequético de João hoje. Jesus então começa um discurso com os discípulos para falar que agora, nesta hora meridiana do dia
da maturidade do tempo, eles vão colher o que não plantaram. Jesus mesmo os conduziu a colher aquilo que outros trabalharam. E os discípulos entraram no trabalho daqueles que prepararam todo o terreno. Agora o tempo se cumpriu. Muitos samaritanos, vem aí a sexta parte do encontro, vêm ver Jesus, por causa inicialmente do testemunho da mulher, que dizia: ele me disse tudo o que eu fiz. Eles pedem para Jesus ficar com eles depois desta experiência. E a última parte, a sétima, agora é o testemunho dado com autonomia. Um é o testemunho recebido e o outro dado e transmitido, portanto a tradição. A tradição é aquilo que se comunica daquilo que se recebeu. Dizem os samaritanos: nós já não precisamos das tuas palavras, porque nós ouvimos a palavra dele. A palavra é Jesus Cristo e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E o texto alcança a sua culminância exatamente naquilo que para João é muito importante dizer: Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Que lindo esse texto precisa de um mergulho, de um aprofundamento na nossa vida, porque é por aqui que está passando o percurso da fé de cada um de nós. E nós precisamos então percorrer ou repercorrer continuamente esta experiência da samaritana. Nós agradecemos a esta mulher por se tornar a nossa professora do diálogo com Jesus, de um diálogo altivo, inteligente, que saltita para cá e para lá, exatamente para que Jesus vá respondendo às questões dela e vá se revelando ao mesmo tempo. Jesus também hoje nos convida a ir ao poço, que é Ele, para receber a água viva da palavra, da Eucaristia, do sacramento do batismo, de tudo aquilo que nos prepara para celebrar a Páscoa daqui a 2 ou 3 semanas. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção para que este domingo, o terceiro da Quaresma, já nos prepare para o 4º domingo, o domingo da alegria, da proximidade da Páscoa que vem aí. A todos nós desejamos um domingo de felicidades, de água viva, de jorro da graça que, recebida na Eucaristia, se comunica com a palavra e com a vida. A todos, bom domingo. Que Deus nos abençoe em plenitude e saciedade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o Verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Tem morar como um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de
nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos.